Joana, bom dia! Na nossa aula de hoje, iremos trabalhar com um gênero textual que chamamos de relatos de memória. O que podemos entender por relatos de memória? Para começar, vamos entender o que é a própria memória. O que entendemos por memória? Memória nada mais é do que a capacidade que a gente tem de guardar ideias, sensações, impressões que a gente adquiriu no passado, ou seja, é o efeito da capacidade que nós temos de lembrar de alguma coisa. Termos alguma recordação, alguma coisa do passado que fica na nossa mente. Basicamente, quando a gente fala em memória, a gente está falando de quê? Da existência que já passou, mas que de alguma forma permanece dentro de nós, ou seja, uma lembrança da infância, lembranças de momentos com a família, de alguma festa, de algum aniversário. Então, todos esses acontecimentos que vão ocorrendo ao longo das nossas vidas acabam ficando armazenados dentro da nossa mente. Isso que são as memórias. Agora, quando a gente se refere a relato, o que vai ser um relato? Relato é a ação ou efeito de relatar alguma coisa, contar alguma coisa. Então, quando a gente fala em relato, nós estamos falando em narração, descrição ou explicação feita ou de maneira escrita ou oralmente sobre alguma coisa que nos aconteceu, algum acontecimento, alguma experiência. Isso que é um relato. Então, quando a gente chega aqui em relatos de memória, a gente vai ter um gênero textual narrativo, porque conta alguma coisa, algum acontecimento, no qual o narrador, quem está escrevendo o texto, vai relembrar um acontecimento importante de sua vida. Ou seja, esse acontecimento que ele vai relembrar são fatos marcantes que deixaram fortes lembranças ou ensinamento. Normalmente, quem conta esse tipo de texto vai trazer confissões sobre seu passado. E geralmente esse tipo de texto a gente pode encontrar em revistas, livros e internet. Vamos ver aqui um exemplo. Esse texto é um trecho de relatos de memória da escritora Clarice Lispector. Vamos acompanhar. Foi no primeiro dia de aula do Jardim de Infância do Grupo Escolar João Barbalho, na Rua Formosa, em Recife, que encontrei Leopoldo. E no dia seguinte já éramos os dois impossíveis da turma. Passamos o ano ouvindo nossos dois nomes gritados pela professora, mas não sei porquê, ela gostava de nós, apesar do trabalho que lhe dávamos. Separou nossos bancos inutilmente, pois Leopoldo e eu falávamos o que falávamos em voz alta, o que piorava a disciplina na classe. Depois passamos para o primeiro ano primário e para a nova professora também éramos os dois alunos impossíveis. Tirávamos boas notas, menos em comportamento. Se você observar, aqui esse texto é narrado pela autora quando ela já é adulta. Mas ela está se referindo a uma memória de quando ela estudava no jardim de infância, quando ela era ainda muito pequena. Então, geralmente, os relatos de memória eles vão trazer lembranças mais antigas, da infância, da adolescência, da primeira fase adulta em que a pessoa está contando.